Boa noite, colegas. Mais bem-vindos a um novo ciclo de webinars de Covid-19, desta vez com a organização por parte da Secção Regional Centro e da Secção Regional Sul, que estão cá 2 membros dessas secções. Eu sou o enfermeiro Fernando Macedo, faço parte da comissão organizadora, junto com a enfermeira Ana Fonseca. Ela também cá está e também irá falar logo a seguir a mim. E depois daremos a voz ao enfermeiro Ricardo Correia de Matos, presidente da Secção Regional Centro, e ao enfermeiro Marco Batista, representante da Secção Regional do Sul. Enfermeira Ana Fonseca. Mais uma coisa. Estes webinars são gravados e serão posteriormente colocados para poderem assistir no YouTube. E eu depois colocarei o endereço do canal aqui no chat. Enfermeira Ana Fonseca. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão. Os habituais cumprimentos e agradecimentos da Sra. Bastonária e do Sr. Vice-Presidente, Sr. Luís Barreira, e em meu nome pessoal também vos dou as boas-vindas e agradeço a participação. Um agradecimento particular à Secção Regional do Centro e Secção Regional do Sul pela organização desta situação, dedicada hoje a uma temática que é do interesse de todos nós e que nos tem levantado muitas preocupações durante esta pandemia. E não é mais do que as estruturas residenciais para pessoas idosas. Agradeço também aos nossos colegas, às nossas colegas que compõem este painel, pela sua disponibilidade por participarem e partilharem connosco as suas experiências e também ajudarem-nos a encontrar algumas soluções para o futuro nas herpes. Muito obrigada a todos e até já. Enfermeiro Correia de Matos. Enfermeiro Ricardo, pode falar? Olá, estão-me a ouvir? Sim. Olá, muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, muitos parabéns aos mais de 250 colegas que estão neste momento ligados a mais um webinar. Muitos parabéns à organização, Fernando Macedo, Ana Fonseca, parabéns a todos os colegas da Secção Regional do Centro e da Secção Regional do Sul que estão neste painel. Tenho a certeza absoluta que será mais um momento de partilha. E é esse o nosso desejo, que consigamos todos juntos organizar atividades, que consigamos também todos juntos aqui partilhar aquilo que é a nossa experiência pessoal, experiência profissional nestas estruturas residenciais, para que saia daqui novos conceitos, nova organização, novos processos, para que dentro daquilo que seja possível contribuirmos para uma melhor organização no combate à Covid-19. Portanto, permanecerei em linha, tenho todo o interesse em ouvir os nossos colegas e no final tenho a certeza que vamos conseguir abrir depois aqui alguma discussão para que consigamos também permitir que se partilhe quem está deste lado a sua experiência e que consiga também colocar algumas dúvidas para que o nosso painel consiga conversar sobre essa matéria. Muito obrigado a todos e até já. Enfermeiro Marco Batista também é o moderador deste painel e também está aqui também em representação da Secção Regional do Sul. Enfermeiro Marco. Muito boa noite a todos. Vamos começar então com este webinar dedicado exclusivamente às ERPs, às estruturas residenciais para as pessoas idosas. Organizamos ao longo destes dias webinars que abordam vários locais, nomeadamente serviços hospitalares, cuidados de saúde primários, e também achamos pertinente e importante dedicar um webinar exclusivo às ERPs. Isto porquê? Porque ao longo do anterior mandato e deste, a Ordem dos Enfermeiros preocupou-se no acompanhamento do exercício profissional nas ERPs e nem sempre é possível fazermos um acompanhamento como gostaríamos, porque como as ERPs são maioritariamente privadas e sociais, não temos uma forma de entrar para fazer o acompanhamento do exercício profissional como gostaríamos e como acontece no SNS. Mas
esperemos que as coisas futuramente melhorem e, como todos nós temos conhecimento, relativamente a esta pandemia da Covid-19, as pessoas com maior vulnerabilidade são os mais idosos. E vimos diariamente na comunicação social aquilo que todos nós já sabíamos e que já tínhamos alertado, inclusivamente o poder político, para a dificuldade que algumas ERPs têm, nomeadamente a nível de cuidados de enfermagem e de enfermeiros. Existe uma portaria que não tem o número de enfermeiros que nós gostaríamos e mesmo assim há ERPs que não cumprem esta portaria. E sendo assim, ao longo do mandato anterior, a Secção Regional do Sul fez um acompanhamento de exercício profissional nestas ERPs e a enfermeira Wanda Veiga foi uma colega que esteve neste grupo de acompanhamento de exercício profissional. A enfermeira Wanda é especialista em enfermagem médico-cirúrgica no serviço hospitalar, no entanto está a fazer o seu doutoramento em enfermagem e está a direcionar o seu doutoramento para a área da pessoa idosa. E irá falar-nos então do acompanhamento do exercício profissional nas ERPs. Enfermeira Wanda? Enfermeira Wanda? Sim, Sim. posso? Sim. Posso? Uhum. Ok. Então, boa noite a todos. A introdução que o enfermeiro Marco acabou de fazer, bastante completa, sobre a questão da problemática das ERPs, serve de introdução para aquilo que eu vou tentar transmitir em poucos minutos, que foi um trabalho que a Ordem tem vindo a fazer ao longo do primeiro mandato e agora também do segundo, e que não tem sido muito fácil, conforme o Marco referiu. Estamos a falar de uma população com uma elevada dependência. A população residente em ERPs são pessoas com uma carga de doença muito grande, são pessoas que duraram muitos anos, mas muitos anos também com doença, com muita fragilidade, com muita vulnerabilidade, e muitas delas, e gostaria de frisar este aspecto que para mim é muito importante, muitas delas com a sua autonomia comprometida, não no sentido instrumental de não consigo comer, não consigo cuidar de mim, das minhas atividades, mas no sentido ético, num sentido muito mais amplo, que se calhar nos perturba um bocadinho mais do que a simples incapacidade física para fazer algo. Estamos a falar de pessoas que, por solidão ou por motivos de saúde, acabaram por ir residir para estruturas de acolhimento, estruturas residenciais com maiores ou menores dimensões, estruturas essas que nós sabemos de há algum tempo a esta parte, não só pela vivência que temos, pelo contacto com colegas, pela comunicação social, sabemos que não tem vindo a responder a um novo paradigma de necessidades que esta população tem. Estamos a falar de uma população que tem necessidades sociais, mas que tem vindo a evidenciar cada vez mais necessidades em saúde, para a satisfação das quais as estruturas atuais não estão devidamente vocacionadas. Portanto, não estão vocacionadas nem em termos de ambiente físico, nem em termos de estrutura, nem em termos de organização, nem em termos de financiamento, nem em termos de prestação, nem em termos de planeamento de cuidados para estas pessoas, cuidados de saúde e com a saúde, deixando aqui uma margem de insuficiência muito grande que tem vindo, agora com esta situação do Covid, tem vindo a ser mais evidenciada, mas que já existia. Efetivamente, nós já tínhamos a noção, e daí a Ordem dos Enfermeiros ter vindo já a fazer um trabalho nesta área de acompanhamento do exercício profissional dos enfermeiros. Posso pôr os slides? Já tenho permissões. Ok, obrigada. Portanto, aquilo que eu vou apresentar aqui muito rapidamente é um resumo daquilo que foi o trabalho do grupo das ERPs da Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros. Não sei se já estão visíveis.
conseguimos o primeiro. Fernando, consegue-se ver o primeiro slide? Não. Está muito lento do teu lado. Tens pouca net nesse sítio? Não, normal. Já partilhaste? Já. Já está a aparecer. Está a aparecer, ok. Para dizer o seguinte, nós temos este grupo constituído desde 2016, que surgiu esta forte vontade de começarmos a entrar pelos lares e tentarmos acompanhar um bocadinho aquilo que os colegas estavam a fazer. O grupo foi evoluindo de 2016 até 2019 e agora para 2020, e eu apresento aqui, faço muita questão de apresentar este primeiro slide para vos dizer, este grupo tem vindo a modificar-se. A estratégia que nós decidimos na secção regional do Sul foi um colega por cada distrito, portanto temos representado Évora, Porto Alegre, Setúbal, Santarém, cada distrito está representado por um enfermeiro e trabalhamos em conjunto, desenvolvendo trabalho em conjunto. O grupo foi-se modificando ao longo do tempo, mas basicamente foi um trabalho conjunto, e o que eu venho apresentar neste momento é o resultado do trabalho deste grupo em conjunto com toda a secção regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros. Portanto, e dizer o seguinte, nós quando constituímos o grupo... Desculpa, mete aquela modo apresentação. Mete em modo apresentação, se faz favor. Ok. Quando constituímos o grupo, a ideia foi sensibilizar para a problemática das ERPs, realizar visitas de acompanhamento do exercício profissional, identificar e interferir dentro daquilo que é o âmbito das competências da Ordem dos Enfermeiros nas irregularidades detectadas, sensibilizar os colegas e as instituições, inclusive até a população, e mais adiante vai-se perceber a importância do enfermeiro como gestor do ambiente de cuidados, e elaborar uma proposta de alteração da lei da Portaria 67 de 2012, que se manifestou claramente insuficiente, especialmente a quando destas visitas do exercício profissional. Como já disse, destacámos um enfermeiro por distrito, capacitámos os enfermeiros para fazer as visitas e respectivos relatórios, proporcionámos partilha de conhecimentos e experiências, porque reunimos várias vezes uns com os outros, tivemos contacto com os colegas que estão no terreno a trabalhar, ajudámos a promover mudança de comportamentos, tivemos algum feedback sobre algumas das intervenções que fizemos, permitiu-nos conhecer a realidade das ERPs numa perspectiva muitíssimo interessante, realizámos workshops em vários distritos do Sul, estreitámos relações com a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde e com a Segurança Social, e utilizámos também o potencial das redes sociais, eventos científicos, grupos de trabalho institucionais, para divulgarmos a problemática das ERPs. Isto para dizer o seguinte, muitas vezes o nosso trabalho pode não ser visível mediaticamente, mas há um trabalho de casa muito grande que tem vindo a ser feito, muito difícil, porque nós estamos a trabalhar numa área em que existem lobbies muito fortes, não significa que sejam todos negativos, não são, mas de facto tem que haver aqui um trabalho estratégico quase de bastidores, que é muito importante que seja também divulgado. Só para vos dar um exemplo, eu fiz parte de um grupo de trabalho institucional do Ministério da Saúde sobre o trauma, em que se falou no trauma e saúde mental na criança e no idoso, e esse trabalho basicamente estava vocacionado quase sempre para a área hospitalar e cuidados de saúde primários. Eu, como elemento do grupo das ERPs da Secção Regional do Sul, fiz questão em todas as reuniões em que estive presente de introduzir a temática dos lares. Para vos dizer o seguinte, nas primeiras abordagens que fiz, em que falei dos lares, senti alguma surpresa por parte de muitos participantes que lá estavam, que eram médicos e que eram psicólogos e etc. por aí fora. Contudo, verificámos no final que a questão dos lares foi valorizada. Foi valorizada em algumas recomendações que continham alguma indicação e até a possibilidade de se fazerem campanhas nos lares para prevenção de quedas, por exemplo. A temática era o trauma. Portanto, isto para dizer que aproveitámos as oportunidades que fomos tendo para divulgar a questão das ERPs, fizemos visitas de acompanhamento do exercício profissional no terreno, sim, elaborámos uma checklist e um guião para podermos elaborar os relatórios, e essa checklist contém todos os pontos que nós verificámos. E para vos dizer que as visitas de acompanhamento de exercício profissional chegaram a durar 3, 4 e 5 horas.
Portanto, nós estivemos com os colegas, falámos com os colegas, falámos com as direções técnicas, visitámos instalações, falámos com residentes e tivemos uma checklist que tinha orientação para que qualquer enfermeiro que esteja treinado consiga fazer a mesma visita, consiga tocar nos mesmos pontos sensíveis que nós quisemos aprofundar. Fizemos parcerias também com a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde e aqui dizer o seguinte, o enfermeiro Marco falou no início da dificuldade que nós temos em fazer estas visitas de acompanhamento do exercício profissional, por estarmos perante instituições privadas e sociais, e nós temos que agendar as visitas, temos que combinar as datas, e sei perfeitamente que fomos a locais onde ficou tudo arranjadinho para a nossa visita, mas também fui a locais com inspectores da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, em que nós fomos de surpresa, e portanto entramos de surpresa. A dificuldade que nós temos como ordem é exatamente fazer esse tipo de visita, poder ir livremente e chegar a um local e entrar de surpresa num local privado. Contudo, conseguimos fazer isso com a IGAS. Realizámos workshops em Lisboa, Setúbal e Évora, ficou agora para este ano, que está em curso, completarmos os outros distritos. Fizemos várias reuniões de grupo, fizemos uma proposta para a alteração do manual que existe da Direção-Geral de Saúde de normas e procedimentos técnicos, que contém algumas fragilidades, no nosso entender, que proporcionam, digamos assim, o usurpar de funções dos enfermeiros nos lares. Participámos em eventos académicos sempre que foi possível. Pode ser que agora arranque novamente com o meu doutoramento, porque entrei um bocadinho numa fase de pausa, mas sempre que tive a oportunidade a nível académico, evidenciei sempre a temática da pessoa idosa, das ERPs, etc. Participámos em eventos científicos também como grupo, no Congresso da Secção Regional do Sul da Ordem, com o tema das ERPs. Participámos no encontro das ERPs da Secção Regional do Centro, num debate interessantíssimo, em que estiveram inclusive colegas de fora com outro tipo de experiências. Participámos no Encontro Nacional de Estudantes de Enfermagem, no último que foi realizado, também com a temática das ERPs. Em representação da senhora bastonária, tudo que eram eventos relacionados ou com o envelhecimento, com a hospitalização domiciliária, com os cuidados continuados, fizemos essa representação dignamente, com algumas intervenções também, de uma grande mais-valia, sempre a defender aquilo que são os cuidados de enfermagem de qualidade, nomeadamente tivemos no encontro das IPSS em Fátima e tivemos uma intervenção bastante interessante. E, finalmente, realizámos como grupo uma proposta, digamos assim, de alteração à portaria que regulamenta o exercício e funcionamento dos lares, em articulação com o Gabinete Jurídico da Secção Regional do Sul, que está entregue dentro da Ordem. As visitas de acompanhamento do exercício profissional. Pronto, eu posso mencionar algumas das insuficiências que nós encontramos, e foram justamente estas insuficiências que serviram para aumentar a nossa sensibilização para propormos uma alteração à lei. Tem a ver com muitas daqueles problemas que nós todos identificamos e que somos sensíveis a eles. Temos trabalho feito por ajudantes do lar sem uma esfera delimitada de atuação, temos falta de caracterização da dependência dos residentes, o recurso às escalas de avaliação do estado de saúde dos residentes praticamente inexistente, irregular, feito, muitas vezes não sabemos bem por quem, e os registros praticamente claramente insuficientes. A gestão da medicação é um drama, na maior parte das instituições, dos ERPs, a gestão da medicação, toda ela o processo de gestão da medicação acaba por apresentar insuficiências gravíssimas. Os livros de ocorrências contêm ocorrências de ajudantes de lar, contêm informação muito valiosa para nos dar indícios sobre aquilo que se passa, por exemplo, na ausência dos enfermeiros e que, em certos casos, é claramente dramático. Eu posso dar alguns exemplos: residente passou a noite a bater com a cabeça no armário, tentativa de suicídio, etc. Portanto, isso está registado em livros de ocorrências. O papel redutor dos enfermeiros, mediante o potencial que têm, de facto, nós sabemos, muitas vezes, aquilo que o enfermeiro vai fazer à ARP é definido pelo diretor técnico. Os registros, já falei, reduzidos ou inexistentes. A formação dos ajudantes do lar, também inadequada, sem seleção, sem critérios de acompanhamento, sem supervisão adequada. Encontramos espaços que estavam designados como enfermarias e tinham placas a dizer enfermarias
não havia enfermeiros, portanto não havia presença de enfermeiros, monitorização inadequada dos residentes, intervenção de elementos que não são enfermeiros em áreas exclusivas de responsabilidade dos enfermeiros, funções atribuídas, funções sem supervisão adequada dos enfermeiros, incapacidade de delegar devidamente as tarefas, porque a delegação implica um processo que vai até à supervisão e avaliação dos efeitos da tarefa, redução do trabalho a tarefas, a meras tarefas, portanto o enfermeiro é contratado para ir lá preparar a medicação, eventualmente administrá-la, atribuição de funções de elementos das unidades de cuidados continuados, da Rede Nacional de Cuidados Continuados, para darem apoio nas ERPs, portanto estão de serviço nos cuidados continuados e depois estão de chamada para a ERP, ou seja, mão de obra gratuita, omissão de cuidados e livros de ocorrências, que eu já falei e repeti aqui, não havia necessidade. O que é que nós, com este trabalho, gostaríamos de salientar? Gostaríamos de salientar que existe uma possibilidade ainda muito grande de fazermos muito pelas estruturas residenciais na valorização daquilo que são os cuidados de enfermagem, e é inegável que vamos ter que fazer este caminho. Queremos promover a continuidade e implementar uma lei que realmente permita que sejam satisfeitas dignamente, em tempo útil, com segurança e qualidade, as necessidades daquela população. Queremos promover a aproximação da ordem aos enfermeiros que exercem funções em ERPs. Queremos dar continuidade às visitas de acompanhamento do exercício profissional. Eventualmente, seria de todo interessante que fosse criado um referencial para a prática de enfermagem em ERP, à semelhança daquilo que existe um referencial da Ordem dos Enfermeiros para a prática de enfermagem nas unidades de cuidados continuados. Termos um referencial que contenha linhas orientadoras e que seja um instrumento de trabalho para os enfermeiros que resolvam, e que seria muito interessante até que isso viesse a acontecer, desenvolver o seu projeto profissional na área dos cuidados às pessoas idosas institucionalizadas. Valorização da formação desses enfermeiros, continuarmos a realizar workshops. Os workshops são uma mais-valia que nos permite discutir toda esta problemática das ERPs, ouvir as pessoas que trabalham no terreno, estar a par daquilo que é a melhor investigação que nós temos nesta área. Em Portugal já se faz alguma investigação importante na área das ERPs. Gostaríamos também, eventualmente, de elaborar algumas propostas que possam vir a ser integradas numa Carta dos Direitos da Pessoa Idosa Institucionalizada. Existe uma Carta dos Direitos da Pessoa Hospitalizada. Existe uma Carta dos Direitos da Pessoa Hospitalizada para profissionais de saúde, mas nós não temos ainda uma Carta dos Direitos da Pessoa Idosa Institucionalizada, que valorize devidamente todas as leis que estão acima daquilo que é a portaria que regulamenta o funcionamento dos lares. Eventualmente gostaríamos também, como grupo, e agora assim que esta história do Covid for ultrapassada, começarmos a fazer eventos a nível regional e nacional que incluam todos os colegas que trabalham nas ERPs, onde possamos discutir a problemática das ERPs, trazer este problema para a agenda política e dizermos: nós estamos aqui, queremos apresentar soluções e queremos que haja uma melhoria efetiva daquilo que são os cuidados a esta população. Obrigada. Obrigado, enfermeira Wanda, por mostrar o trabalho que foi feito ao longo deste tempo pela Ordem dos Enfermeiros. E passamos então agora a palavra à enfermeira Ana Fernandes, que é enfermeira especialista em enfermagem de reabilitação no Centro de Medicina Física e Reabilitação de Alcoitão e é também enfermeira na residência da Casa do Alecrim. Aí trabalha com idosos institucionalizados com demência. Enfermeira Ana. Boa noite. Obrigado. Antes de mais, agradecer à Ordem dos Enfermeiros a oportunidade que me deu de vir apresentar aqui este trabalho e que, de tanto, embora não seja a minha área de formação inicial, longe disso, mas, no entanto, há 6 anos que abracei a oportunidade de fazer parte de uma ERP
e é com muito orgulho que venho apresentar aquilo que nós fazemos lá, porque é o oposto de tudo aquilo que nós tivemos a ouvir e que a enfermeira Wanda nos apresentou aqui, e que às vezes me deixa o coração um bocadinho apertado, porque eu gostava que mais pessoas tivessem a oportunidade que eu tenho de trabalhar na Casa do Alecrim. A Casa do Alecrim é a primeira residencial que foi construída exclusivamente para doentes com Alzheimer, faz parte da Alzheimer Portugal, da associação, localiza-se em São João do Estoril e tem este aspecto, a parte do lado esquerdo está a parte exterior, na parte direita está a parte interior, e foi feita em exclusivo e preparada para de residentes com Alzheimer. Ok. Então, na Casa do Alecrim, a valência não é só de lar, há a valência de centro de dia e de apoio domiciliário. Temos 36 clientes que são residentes em lar, temos 15 ao qual damos apoio em centro de dia e temos 50 clientes aos quais damos apoio domiciliário. E então, a entrada do Covid na Casa do Alecrim é um desafio a todos os níveis. Isto porque o funcionamento do lar não pode ser posto em causa. No entanto, estes 3 serviços partilham espaços e todos os nossos clientes têm demência, o que dificulta aqui tudo o que são indicações ao próprio cliente, o uso de máscara, o distanciamento social em doentes com Alzheimer, é praticamente impossível. No entanto, uma imagem como esta que está aqui, que há inclusive partilha de espaços por clientes, passou tudo a ser impossível com esta pandemia. Nesta casa, é importante referir que há enfermagem 24 horas, aliás, há mais de 24 horas, são 30 horas de enfermagem diárias, 2 enfermeiros no período da manhã, 1 enfermeiro no período da tarde, 1 enfermeiro no período da noite. Foi um percurso, no início não era assim, mas com escalas, com avaliações e com dados, foi demonstrado a necessidade dos mesmos, e hoje estamos no caminho e temos cada vez mais dados que revelam a importância de termos a enfermagem mais do que 24 horas neste momento. Temos uma enfermeira a tempo inteiro a trabalhar na Casa do Alecrim, que faz todos os turnos da manhã de segunda a sexta-feira, e depois diariamente temos enfermeiros prestadores de serviços, um no período da manhã, um no período da tarde e um no período da noite, inclusive a fins de semana. O que permitiu aqui diferenciar a Casa do Alecrim da maior parte das EPIs, porque quando se fala que, indo aqui pelo raciocínio da enfermeira Wanda, da falta de horas de enfermagem, aqui está assegurada, as escalas aqui são asseguradas, porque todos os clientes são avaliados a todos os níveis. Temos, inclusive, recentemente um programa informático direcionado para residências deste género e que nos tem dado aqui um grande apoio a nível de enfermagem. A medicação é preparada e administrada por enfermeiros. As ocorrências, existem livros de ocorrências para auxiliares, no entanto, são muito poucas as ocorrências que são lá descritas, porque a maior parte são presenciadas pela enfermagem. O papel da enfermagem é tudo menos redutor, é essencial e primordial, e a formação das auxiliares é feita por nós e há, inclusive, planos anuais de formação. Por isso temos aqui, na minha ótica, e não gabando algo do meu trabalho, mas temos aqui o que para mim é um exemplo. A pandemia do Covid obrigou-nos aqui a fazer um plano de contingência. Em traços largos e grossos, o que é que foi tomado de imediato? O centro de dia foi encerrado pelo risco, os serviços de apoio domiciliário foram reduzidos ao essencial, foram proibidas as visitas, as equipas de trabalho foram transformadas em equipas em espelho, e aqui dar também uma palavra que não foram apenas as auxiliares a integrarem este tipo de equipas em trabalho, temos terapeutas ocupacionais que fazem parte destas equipas e que também dão aqui um suporte muito positivo. Tivemos que adequar os equipamentos de proteção individual, tivemos que recorrer até hoje a métodos de comunicação alternativa, evitar ao máximo entradas e saídas dos clientes do lar, e tivemos que fazer formação a toda a equipa disciplinar. E com isto tudo, conseguimos até hoje ter 0 casos suspeitos ao Covid na residência. Aqui, uma fotografia da equipa multidisciplinar, um enfermeiro, um terapeuta ocupacional e um auxiliar.
trabalhamos os três em equipa e eu acho que isso é fundamental em todo lado, inclusive é numa ERP. Todos nós já realizámos o teste de Covid, a equipa deu toda negativa. Forçar aqui um bocadinho que a falta de financiamento e a dificuldade que há da parte social obriga aqui a um esforço enorme de todos. E a diretora do lar, deste lar, que é terapeuta ocupacional, mas que tem no enfermeiro o seu maior apoio, e nós temos o apoio dela a 100%, desdobrou-se aqui em contacto e conseguimos vários donativos que foram fundamentais e sem os quais provavelmente não teríamos conseguido chegar ao dia de hoje com 0 casos positivos, porque, nomeadamente, a Fundação EDP, a Cruz Vermelha Portuguesa, a Câmara de Cascais, permitiram a existência de equipamentos de proteção individual, os testes de Covid e os testes de imunidade foram donativos. Inclusivamente tivemos donativos de equipamentos de familiares, porque nós tivemos muitas dificuldades, nós não temos nenhum central de compras hospitalar e comprar luvas, máscaras em doses aumentadas nesta altura foi bastante complicado. E tivemos que contar aqui com esta ajuda fundamental nesta fase, uma vez que tivemos que adaptar todo o nosso serviço sabendo de antemão que 15% das vítimas mortais por Covid em Portugal hoje são vindas de lares, são residentes de lares. E por isso houve aqui um esforço de todos, e continua a ser até hoje um esforço de todos. Inclusive hoje foram realizados testes de imunidade a todos os funcionários e residentes do lar, e as pessoas que não estão a trabalhar têm que se deslocar ao lar e têm que ser feitos circuitos para estes dias também não acrescentarem aqui o risco, e acho que tem sido um trabalho fantástico. Deixo-vos algumas fotografias que mostram o esforço que foi feito pela equipa para conseguirmos, com aquilo que tínhamos, tornar a passagem pelo Covid o menos negativa possível. Máscaras e um termómetro passaram a ser armas fundamentais. Temos a entrada do lar, como vocês veem na imagem do meio, foi tudo muito improvisado, porque isto foi tudo de repente, ninguém foi às compras, e então improvisámos uma zona de entrada do lar em que é a zona de sujos, a partir daquele armário é uma zona de limpos, e as pessoas sabem que a partir dali não podem passar. A residência tem 2 andares e as equipas não se cruzam, ou seja, quem vai trabalhar para o piso de baixo entra por uma entrada, quem entra para o piso de cima entra por outra entrada e não há cruzamento de pessoas durante todo o dia. Aqui na zona da direita tivemos que definir também circuitos por causa das roupas sujas. Não tínhamos placas bonitas, mas improvisámos umas fitas com uns cartazes feitos à mão e serviu perfeitamente. No que toca aos residentes e a residentes com Alzheimer, são especiais de alguma maneira e que, felizmente para eles não conseguem, a maior parte deles, perceber o que é o Covid e aquilo a que eles estão sujeitos neste momento. Acham muito estranho nós estarmos todos de máscara ao pé deles, mas nós também tivemos que adaptar aqui o dia-a-dia deles, e adaptar um dia-a-dia. Um residente com Alzheimer é também ele um desafio. Na primeira fotografia do lado esquerdo está a nova sala de refeições de clientes, que é muito maior daquilo que é habitual, e é o momento em que eles estão mais juntos, ou seja, e as mesas têm todos um lugar vago entre eles. Esta sala, antes do Covid, era a sala de centro-dia e que deixou de ser. Na fotografia do meio temos a sorte de ter uma varanda enorme, um terraço com uma exposição solar muito boa, que permite apanhar uns belos períodos de sol. E na imagem da direita temos uma residente a fazer uma videochamada com a família. Permitimos praticamente videochamadas diárias que ajudam a que não sintam tanta falta da família. No lado esquerdo, novamente, temos uma horta, que é a nossa horta comunitária, e também ocupa um bocadinho do tempo dos nossos residentes, porque ficam entretidos a ver a exploração da horta. Na imagem do meio temos agora do Dia da Mãe as visitas possíveis no Dia da Mãe, à janela da porta de urgência. E na última fotografia, o bolo que recebemos da filha de uma familiar na comemoração do Dia da Mãe. É um desafio para todos. Trabalhar numa ERP é um desafio grande. Trabalhar numa ERP numa altura de Covid é um desafio ainda maior. Tivemos alguns constrangimentos a nível de equipa, porque, como todos sabem, no início da pandemia houve muitos enfermeiros limitados no seu trabalho além hospitalar. Nós, na Casa do Alecrim, tomámos a decisão também de não permitir que os enfermeiros que trabalhem em serviços de urgência
ou em serviços de medicina com maior risco não vêm prestar cuidados neste momento ao lar, porque é um risco maior, e então, sabendo que todos nós corremos o risco, tentarmos aliviar de alguma maneira também as pessoas que estão mais expostas, para também diminuir a exposição ao risco dos nossos clientes. É esperar que chegue o fim da pandemia, é esperar que voltem as visitas, é esperar que tudo volte ao normal, porque estes clientes precisam de visitas e precisam de normalidade. O Alzheimer é muito, muito afetado com tudo o que é alterações de rotinas e neste momento foi tudo alterado nas rotinas deles e alguns dos comportamentos são neste momento alterados também por força maior do Covid. E é o final da minha apresentação e depois, quem quiser no final, estou disponível para responder às vossas perguntas. Obrigada. Obrigado, enfermeira Ana. Vamos agora passar então a palavra à enfermeira Joana Ferreira, que irá falar sobre um pouco as propostas para o futuro sobre a sensibilização das direções e das direções técnicas na ERPIs. A enfermeira Joana Ferreira é enfermeira com experiência exclusiva na área do envelhecimento e da gestão nas respostas sociais à terceira idade, é mestre em enfermagem de saúde do idoso e geriatria e tem uma pós-graduação em gestão de equipamentos destinados às pessoas idosas. Enfermeira Joana. Boa noite a todos, obrigada Marco. Deixem-me cumprimentar toda a gente que está a partilhar comigo esta apresentação, mas também toda a gente que está a esta hora da noite aqui a ganhar, espero eu, um pouquinho do seu tempo para partilhar connosco aqui uma série de pensamentos, que é aquilo que nós estamos a transmitir hoje. Antes de tudo, praticamente ninguém me conhece, as pessoas que me estão a ouvir, e eu peço já desculpa se eu disser alguma coisa que possa ser um bocadinho mais ofensiva, mas eu vivo esta questão da terceira idade e da enfermagem nas ERPIs, em todas as instituições, em todas as respostas sociais, já há cerca de 12 anos, e vivo isto de uma maneira muito fervorosa. Isto porquê? Porque tanto nós enfermeiros, como a sociedade em geral, como aqueles que nós conhecemos, sejam de direções técnicas, colegas, outros técnicos, auxiliares ou qualquer outro dinamizador de alguma atividade dentro destas respostas, não tem nem presta o devido valor que a enfermagem deve e tem que ter dentro destas respostas sociais. Mas isto vem de dentro, atenção, porque nós somos os primeiros a não dar a dignidade e a dignificação da nossa profissão àquilo que é necessário dentro destas respostas. Com isto, o que é que eu quero dizer? Nós sabemos, e basta fazermos uma breve análise, para percebermos que são muito poucos aqueles que trabalham a tempo inteiro nestas instituições. O que nós temos maioritariamente são pessoas que fazem os chamados duplos, portanto vão fazer umas horas às instituições de terceira idade e poucos são aqueles que efetivamente têm uma responsabilidade redobrada porque têm aí o seu tempo inteiro, digamos assim, alocado à instituição e à terceira idade. Com isto, aquilo que eu quero dizer é que muitas das vezes há problemas que acontecem mesmo tendo enfermeiros dentro das instituições. E agora, então, se me permitem, porque eu falo muito e o Marco diz que eu só tenho no máximo 12 a 13 minutos, eu vou aqui compartilhar o conteúdo, se isto se portar bem, convosco para não me perder muito, e então para nós percebermos de que forma é que nós devemos sensibilizar as direções e as direções técnicas das ERP, neste caso, portanto, das respostas destinadas à terceira idade. Antes de tudo, o enfermeiro deve perceber, na real verdade, qual é que é o seu papel nestas estruturas. E dentro de tudo aquilo que pode desenvolver, eu decidi reunir aqui alguns, e peço desculpa, e no final, se quiserem acrescentar, eu agradeço, porque o tempo é curto, e depois para o nosso debate teremos mais tempo, mas efetivamente nós temos aqui a prevenção da doença e promoção e restabelecimento de saúde nos idosos, portanto, acho que aqui não há dúvidas. Temos também
Realização, obviamente, técnicas inerentes à profissão, portanto, isto quase que me faz lembrar quando nós estamos a recrutar enfermeiros para virem trabalhar connosco, a tempo inteiro, e uma das coisas que eu nem sequer pergunto é se efetivamente a pessoa está ou não à vontade com aquilo que é a base da sua profissão, não é? Porque são todas as técnicas inerentes à profissão. Portanto, quando falamos em prestação de cuidados no estabelecimento de terceira idade, temos que ir muito para além disto. É óbvio que é o responsável também pela formação dos colaboradores e pela formação dos idosos. Nós muitas das vezes esquecemos, e perdoem-me esta expressão, mas eu gosto muito quando falo de idosos e de instituições. Eu tinha um colega que dizia que, aquilo funciona mesmo muito bem, o que atrapalha mesmo são os velhos, porque se aquilo não tivesse velhos, então aquilo funcionava, que era uma maravilha. E efetivamente às vezes parece que é isso que atrapalha um bocadinho. E então, obviamente, temos como obrigação prestar todo o apoio e esclarecimento de dúvidas na área da saúde. Somos também responsáveis pela gestão de estoques terapêuticos e material clínico. Fazemos a articulação com os serviços de saúde intra e extra-instituição. Damos apoio na avaliação do desempenho dos colaboradores. Somos os principais dinamizadores da equipa interdisciplinar. Somos também responsáveis pela avaliação e execução dos indicadores de qualidade de saúde. Ora bem, uma das coisas que, e este trabalho não foi meu, aliás, há uma coisa que nós ao longo dos anos temos aprendido muito bem, e é nós quando fazemos trabalhos de investigação, ou quando queremos ir aprender alguma coisa, ou provar alguma coisa, não precisamos começar do zero. Podemos ir muito bem aonde colegas já fizeram os seus estudos e pegarem tudo aquilo que eles trabalharam arduamente e pegar nisso e aplicar e ver se efetivamente até conseguimos melhores resultados para ainda intensificar esse próprio resultado inicial. Ora bem, e há um colega nosso, que é o enfermeiro Telmo, que fez um estudo há muitos anos sobre os indicadores de qualidade na área da saúde, portanto, em instituições para a terceira idade. E ele fez um trabalho interessantíssimo, eu penso que foi em Azeitão, em que estudou uma série de indicadores e chegou à conclusão, reuniu 11 principais, eu trouxe aqui alguns, depois se quiserem até posso fornecer o artigo. E uma das coisas que ele disse é que, ora bem, nós temos enfermagem nas instituições de terceira idade. Muito bem, mas como é que eu comprovo que é efetivamente importante, que há ganhos em saúde? Como é que eu faço ver isto às pessoas, aos próprios idosos, às direções técnicas, às direções? Como é que eu comprovo isto? Não basta dizer que eu estou presente e quando há uma queda ou quando há uma troca de medicação estou logo ali para resolver este problema. Não, nós temos que ir muito mais além do que isto. Nós nestas instituições temos uma grande mais-valia. É que as pessoas não estão lá há 15 dias, as pessoas estão lá há anos. E as pessoas até podem entrar com uma funcionalidade menor e eu conseguir recuperar essa funcionalidade. Eu até posso, cognitivamente, com estimulação adaptada e adequada à pessoa, desde que, obviamente, não haja ali alguma doença ou patologia de base que o impeça, eu até posso recuperar algo que a pessoa achava que tinha perdido. Portanto, é isto que faz a diferença. E de que forma é que eu consigo, efetivamente, comprovar isto? Primeiro, e peço desculpa se vocês não o fazem, mas tudo, e como diziam os meus colegas, e bem, tudo tem que estar registado. Mas registado como e aonde? Tem que estar registado mediante os instrumentos que estão previamente acordados e definidos e devidamente estudados, porque eles têm que ter validade. Aqueles que ainda não existem, como por exemplo, agora estou a olhar para aqui, recursos às urgências e dias de internamento. Obviamente, quanto menos recursos às urgências eu tiver, melhor é o indicador de qualidade da minha instituição. Isto basta uma escala, desculpem, basta uma tabela. Uma tabela, e onde eu efetivamente faço o registro das idas às urgências, de quantos dias as pessoas estiveram internadas e no final do tempo que eu quiser, porque é o tempo que eu posso fazer uma análise trimestral, posso só fazer uma análise anual, mas ao fim desse tempo é isso que me vai dizer de que forma é que nós nos comportamos, digamos assim, a nível dos indicadores de qualidade em saúde. Portanto, e para não me alongar mais nisto, temos a funcionalidade e a atividade de vida diária, a avaliação da cognição, o índice de pressão, o uso controlado de fármacos,
que isto também é interessantíssimo, se vocês às vezes olhassem um bocadinho, se sentassem com os médicos das instituições, que também lá vão, infelizmente, a fazer umas horas para passar umas receitas, se olhássemos, se calhar, com olhos de ver para muita da medicação das pessoas idosas e fazer ali, se às vezes de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses, um refresh àquelas folhas terapêuticas, se calhar seria bem pertinente. A nutrição, o controle de infecção, perceber porque é que de repente eu tive 4 ou 5 pessoas com infecção urinária com a mesma bactéria. Com isto do Covid, atenção, ainda há pouco tempo escrevi um artigo sobre isto e o Covid veio-nos trazer muita coisa boa, nomeadamente a higienização das mãos. E perceber que o coronavírus pode ir embora, mas eu até tenho outros micro-organismos transmissíveis que me dão muito jeitinho eu ter aprendido a higienizar bem as mãos. A prevalência do número de úlceras de pressão, as úlceras de pressão, eu digo isto e há muita gente que fica muito chateada aqui. A úlcera de pressão, desculpem lá, mas é negligência. Eu se tenho na minha instituição uma pessoa que infelizmente a nível de funcionalidade e a nível de dependência precisa de algum apoio, eu enquanto enfermeiro tenho que perceber que apoio é que a pessoa precisa. E eu tenho que perceber se a pessoa está bem nutrida, mal nutrida, se precisa de outro tipo de dieta, se precisa de outro tipo de aporte proteico, mas também tenho que perceber que as pessoas que trabalham comigo têm que saber posicionar, têm que saber que se uma pessoa não tem qualquer movimento quando está deitada, não é? Quando está no leito, se calhar um vinco no lençol pode ser dramático, passado algumas horas. E esta informação tem que ser dada por nós, isto tem que ser falado. Porque depois chateia-me bastante quando começam a falar-nos, e bem, porque financeiramente as instituições têm que ser sustentáveis, autossustentáveis, e perder um bocadinho o péssimo hábito do assistencialismo, mas isto estamos aqui 4 horas e não é para aqui chamar esta questão. Mas esses pensos, esse material todo utilizado para o tratamento destas feridas tem que ser comportado pela própria instituição. O número de quedas, porque é que as pessoas caem, quando é que as pessoas caem, em que circunstâncias é que as pessoas caem, controle da dor, entre outros. Marco, faltam-me 15 minutos ainda, não é? Tranquilo, na boa. Obrigada. Portanto, há uns anos atrás, quando eu dava apoio à escola de enfermagem de Coimbra, portanto, como orientar os ensinos clínicos nesta área, quando estávamos com os estudantes do 4º ano, há uns anos atrás, infelizmente, como vocês sabem, o índice de emprego era muito reduzido, e esta área ainda era aquela área que era maravilhosa porque ninguém queria trabalhar nesta área, não é? Pois claro, então queríamos era hospitais. E então a partir do momento que as pessoas, que nós temos que perceber que para trabalhar nesta área é preciso perfil. Assim como quando eu entrava no infantário da minha filha, na hora da refeição, e estava tudo aos berros, eu ficava doida só de entrar lá no refeitório e perguntava às funcionárias e às educadoras como é que elas conseguiam, a mim também me perguntavam como é que eu conseguia estar e prestar cuidados aos idosos. Portanto, isto é uma questão de perfil. Ou gostamos ou não gostamos, ou temos capacidade ou não temos capacidade, como em tudo aquilo que nós fazemos na vida. E a partir do momento que eu até percebo que tenho alguma capacidade para investir nesta área, eu tenho que aprender de que forma é que eu vou justificar que sou uma mais-valia nesta instituição que até nem tem enfermeiros. Porque não precisa de enfermeiros. Porque se precisar de enfermeiros, liga ao centro de saúde, ou vão ao hospital, e portanto até tem ali, conhecem um ou outro que vai lá dar umas horinhas, até faz voluntariado. E não é isto. A enfermagem nestas instituições não tem nada a ver com isto. Portanto, nós quando falamos em promoção e prevenção, temos obviamente ganhos em saúde e temos diretamente ganhos financeiros. Porque basta nós apresentarmos, por exemplo, um inverno, vamos imaginar, e vamos falar de custos diretos à instituição, certo? Eu estou aí 24 horas no ERPI, eu estou a perceber que estão aí a escrever no chat e desculpem porque eu não estou a conseguir ler, mas também acho que não é para mim, pois não? Acho que não. Mas não é nada obrigatório 24 horas por dia no ERPI, os enfermeiros, mas já falamos sobre isso.
Ora bem, obviamente, não só nas instituições, como em todo o SMS, é muito mais barato a promoção e a prevenção do que a cura e a reabilitação, não é? Mas isto, não sou nada especialista e, portanto, longe de mim querer tirar argumentos a quem conhece os factos. Mas, efetivamente, quando nós falamos num enfermeiro, numa instituição de terceira idade, aliás, e eu posso dar-vos alguns exemplos de algumas instituições em que há o antes e há o depois da entrada de um enfermeiro. E a diferença é tão grande, não só a nível dos ganhos em saúde dos idosos, mas do perfil de confiança e de segurança de todas as pessoas que trabalham nessa instituição. Porque a partir do momento que tem o apoio do profissional de saúde, que é o enfermeiro, a partir desse momento, como dizia, por exemplo, a minha colega Ana, os enfermeiros são o braço direito da diretora. Pois claro, todos os enfermeiros em todo o lado são o braço direito dos diretores técnicos, porque só é neles que está centrada, e nós, centrada e concentrada, quase que toda a avaliação de cuidados e toda a prestação de cuidados que nós temos diariamente nestas instituições. Isto agora vai-me levar a uma pergunta, acho eu que é no próximo slide, olha se não for agora, mas pronto, vou fazer de conta que tenho a certeza absoluta. E leva-me à próxima questão, que é uma questão que para mim é clara como transparente como água, mas para muita gente não o é. O enfermeiro, como diretor técnico, eu posso dar-vos o meu exemplo, porque nós quando falamos dos nossos. Eu iniciei a minha carreira na prestação de cuidados diretos, portanto, como enfermeira numa instituição de terceira idade. A partir desse momento, como havia tanta coisa que estava tão errada, nomeadamente a personalização e a individualização do cuidado ao idoso, o respeito e a dignidade à pessoa institucionalizada, a violência exercida diariamente sobre estas pessoas. Portanto, havia tanta coisa que estava tão mal, tão de base. Quem trabalha nesta área sabe perfeitamente aquilo que eu estou a falar. Que são coisas que me deixam profundamente chateada, desorientada, que eu percebi que enquanto enfermeira, ninguém me ligava balelas. Nem direção técnica, nem direção, nada. E então, muito bem. Já perceberam que eu não tenho muito bom feitio, portanto, vamos então investir aqui na progressão dos estudos para ver se surge alguma oportunidade para eu demonstrar que é possível fazermos bem. É possível trabalharmos bem, trabalhar em prol dos nossos utentes, clientes, idosos, como queiram chamar. E, efetivamente, portanto, entrando depois nos mestrados e nas pós-graduações e tudo isso, surgiu um convite para a direção técnica de uma ERPI com unidade de cuidados continuados. E foi aí que eu consegui, devagar, perceber se efetivamente havia coisas que só na minha cabeça é que faziam sentido. E não. Conseguimos, felizmente tínhamos uma equipa de enfermagem 24 horas, portanto depois era tudo mais fácil. É verdade, quando eu lá cheguei já estava implementado, porque tínhamos uma unidade de cuidados continuados que assim o exige, mas posso dizer-vos que quem dava lucro, porque era uma entidade privada, era a ERPI, mas isso já são outros 500, portanto nem vale a pena por aqui. E consegui comprovar que efetivamente o enfermeiro, quando eu digo comprovar é mesmo financeiramente, ok? A nível de gastos, sem enfermeiro com enfermeiro, ganhos e temos sempre um aporte positivo, portanto fazemos sempre um balanço positivo. Posso dizer-vos então que como diretora técnica, e desde essa fase, se calhar antes dessa fase, e tenho muitos colegas enfermeiros que também são diretores técnicos e defendem perfeitamente isto, nós temos uma visão global do que é a pessoa idosa, temos a capacidade, por causa da nossa licenciatura, e temos
a facilidade de, a nível de gestão, de termos aqui alguns aportes, digamos assim, que podem ser melhorados com a nossa especialização, porque, atenção, isto de ser diretor técnico, eu estou a falar como base funcional a nível quase que conteúdo de cada profissão profissional, porque depois temos que ter perfil de liderança, temos que ter perfil, e isto da liderança tem muito que se lhe diga, e da felicidade de quem trabalha connosco, mas isso também não interessa para agora. Posso dizer-vos que desde a direção técnica tive já experiências também como diretora-geral, portanto em que temos vários diretores técnicos, e neste momento estou a ter a experiência do conselho técnico, que é uma direção técnica, mas em forma de conselho, portanto são 3 pessoas. Sou eu, uma neurologista e uma assistente social. Portanto, em todas elas, e desculpem, eu sei que me estou a alongar e vou já terminar para haver tempo para as perguntas, mas deixem-me ficar esta mensagem final. Nós não damos o devido valor à enfermagem na área da geriatria. Há muitos anos que eu defendo que deveria haver alguma especialização, alguma competência acrescida nesta área, que é para esta valorização vir de dentro, dos próprios enfermeiros. Porque eu lembro perfeitamente, quando terminei o meu curso, a primeira pergunta, ou das primeiras perguntas que me faziam quando eu dizia, e desde o 3º ano da licenciatura, que eu sabia que era esta área que queria, por causa do ensino clínico que fiz nesta área da geriatria, que foi tão péssimo e tão mau, e era tão negro, que foi aí que eu percebi que, alguém tem que pegar nisto, alguém tem que fazer alguma coisa. Eu não sou ninguém, mas sou uma gota, e vamos então ver se esta gota faz alguma diferença, e felizmente tem feito. Portanto, aquilo que eu vos quero dizer é que vamos valorizar-nos primeiro, vamos perceber qual é que é o papel, porque muitas das vezes as pessoas não entendem, os próprios enfermeiros não sabem qual é o seu papel dentro da instituição. Não é medicação, não são os pensos, é muito mais do que isto. Não chega a ir lá umas horas, não chega. E quiçá, se conseguirmos comprovar isto, se conseguirmos criar legislação específica, não só para os enfermeiros, para o seu papel, e para aquilo que é feito diariamente nas instituições, mas quiçá conseguirmos fazer, se calhar, um chamar de atenção, quais é que são, de forma obrigatória, os pré-requisitos para uma direção técnica, para que todos os idosos consigam ter uma vivência digna dentro destas instituições, porque eles não são respeitados. Desculpem ter passado o tempo, pronto, era só isto. Obrigada. Obrigado, Joana, pela tua brilhante apresentação. E agora abro então a discussão para os colegas que queiram fazer algumas questões aos nossos preletores. Podem fazê-lo a nível do chat ou, se possível, o enfermeiro Fernando poderá dar a palavra. Neste momento dei acesso a todos os colegas, é só ativarem agora as permissões que são do vosso lado se quiserem falar. Colocam também as questões no chat, se não conseguirem ativar o microfone, e a gente irá ler então as questões e irá colocar às colegas. No chat já foram colocadas algumas, não propriamente questões, mas algumas afirmações. Não sei se vocês estão a ver, a Joana, a Ana e a Wanda. Pronto. Aqui uma questão relativa é ao facto da portaria 67 de 2012
fazer referência que a estrutura no artigo 12º, fazer referência à estrutura residencial deve dispor de pessoal que assegura a prestação dos serviços 24 horas por dia, tendo em conta que os cuidados de enfermagem são um dos serviços incluídos na ERPI, está aqui a colocar que, por este artigo, deveria haver, então, enfermeiro 24 horas por dia. Não sei se, como a Joana se quer comentar relativamente... Marco, o portaria é isso? A portaria, sim, a portaria... A portaria das ERPIs. Não. Não há obrigatoriedade de enfermagem 24 horas. Aliás, a obrigatoriedade que há neste momento é um enfermeiro por cada 40 utentes e, se forem com alguma dependência, poderá um número... Ou seja, nós não vamos por aqui. Porque temos algumas instituições que depois alegam, porque eu depois posso interpretar isto e interpreto e continuo a dizer, então, mas se eu tiver já entra neste artigo, não é? Portanto, eu se tiver um utente comigo, eu já tenho que ter um enfermeiro, porque lá diz por cada 40. Ou seja, se eu tiver 41 é que já tenho que passar a ter 2. Mas isto... Olha a Diana Ribeiro, desculpem, que eu estou aqui a receber mensagem e conheço as pessoas. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que nós, pela legislação, é a mesma coisa como, e agora estamos a cair muito e com razão, e estamos a falar das tabelas salariais dos enfermeiros, por exemplo, e desculpem estar a dizer isto, mas é exatamente a mesma premissa e perdoem-me, mas já vão entender, que o enfermeiro são 900 e poucos euros. 900 e poucos euros, o mínimo. É isto que eu digo nas instituições, o mínimo. Porque ninguém lá diz, eu só não posso pagar, é menos que aquilo, porque ninguém diz que eu não posso pagar 1.500 euros a um enfermeiro numa instituição. Se eu quero segurar, porque é que eu não hei de pagar isto? Ele não se paga a ele próprio? De que forma? Ou seja, nós temos que entrar um bocadinho por aqui. A questão dos 40 utentes para cada enfermeiro, isto faz tudo parte de... O que é que eu quero para a minha instituição? Que qualidade de cuidados é que eu quero para a minha instituição? E é isto que eu tenho que fazer ver aos senhores presidentes e com a certeza de que todas as ideias que eu lhes estiver a dar estão a sair da cabeça deles. Entendam isto. As bandeiras são deles, não são nossas. Mas nós não queremos bandeiras, nós queremos uma prestação de cuidados coerente e com a qualidade que nós pretendemos. Só isto. E desculpem se não respondi, mas não, as 24 horas não são exigidas. Enfermeiro Rogério Batista, pode fazer a sua pergunta. Deu permissões do som do outro lado. Tem de dar permissão para ligar o micro. Passamos já à seguinte. Sim. Joana. A Joana saiu. Ok. Joana? Sim, desculpa. Há aqui uma pergunta para ti. Face à pandemia, quais os principais conselhos para as direções técnicas das ERPIs? Se a direção técnica não for um enfermeiro, passar a pasta ao senhor enfermeiro, que ele com certeza irá conseguir traçar o plano de contingência adequado, perceber quais é que são os cuidados nesta fase e dar formação a todas as pessoas que necessitem, que são todos aqueles que partilham o trabalho com eles. Muito bem. Rogério, consegue ligar... Eu não sei se já me pode ouvir. Então, estamos a ouvir, sim, senhora. Ora bem, olhem, muito boa noite. Eu vou ser breve, mas eu aguardava um debate deste há muito tempo. E tenho aqui uns pontos que vão ter que me ouvir. Eu sou o enfermeiro Rogério Batista, sou enfermeiro na Santa Casa da Misericórdia do Sabugal. Um abraço especial para o enfermeiro Marco. Não me conhece, mas eu conheço muito bem a sua gente, digamos assim. E eu, de facto, sou enfermeiro exclusivo em ERPI há cerca de 8 anos. Já trabalhei na Misericórdia de Manteigas e, por questões conjugais, vim parar ao Sabugal. E eu queria começar aqui, se me permitissem, acerca do que a enfermeira Wanda Veiga foi falando.
é que, de facto, nós, muitas das vezes, sentimos-nos perdidos. E isto é a realidade. Um enfermeiro de uma ERP, muitas das vezes, sente-se perdido. E perdido por muitos motivos que já foram aqui enumerados. Eu acho que, na grande maioria das vezes, e em muitas instituições, um enfermeiro está, muitas das vezes, entregue a si mesmo. Porque há falta de apoio clínico, há falta de apoio de direções, há falta de apoio até de colegas, porque é bom termos colegas, é bom poder dialogar com colegas, partilhar com colegas ideias e muitas das vezes é só um enfermeiro que tem que estar e é só esse enfermeiro que tem que, de facto, exercer. Há, de facto, para mim, uma falta de visão estratégica muito por parte das direções e das mesas administrativas. É a realidade. E aí a culpa, se calhar, muitas das vezes também é um bocadinho nós, enfermeiros. Porque nós, enfermeiros, às vezes também não assumimos um pouco o nosso papel de entrarmos neste mundo das administrações, de direções, porque nós se olharmos à volta e perdoem-me, muitos colegas meus que vivemos no interior, e não é menosprezar esta área do interior, como é óbvio, mas muitas das vezes há direções bastante arcaicas, em que, desculpem o termo, mas ninguém percebe nada do que é a arte de cuidar, do que é o cuidado do idoso, de quais são as estratégias bem definidas para isso. E muitas das vezes temos direções técnicas que se habituaram a 10, 15, 20, 30 anos de cuidar o idoso de uma forma muito básica. O importante é fazer a higiene, dar a alimentação e está feito. Todo o trabalho do enfermeiro depois é menosprezado. Ou seja, eu até fui aqui deixando umas notas que havia aqui uma parte que falaram num referencial dos enfermeiros, nas ERPs. Eu acho que isto era essencial para que todas as direções e, sobretudo, nós enfermeiros, tivéssemos uma base para sustentarmos, muitas das vezes, dúvidas que surjam e até mostrarmos o que é, de facto, o nosso trabalho nas ERPs. As linhas orientadoras são tão importantes porque eu digo isto muitas das vezes e eu vou dar com exemplos práticos. Eu, numa das casas em que tive, de ERP, uma vez uma auxiliar virou-se para mim e disse-me assim: ó, seu enfermeiro, se o seu enfermeiro não veio para aqui só para mudar fraldas, fazer higienes e dar alimentações, então não está aqui a fazer nada. Ou seja, nós vamos para fazer isso, mas temos muito mais para fazer. Porque há escalas, há gestão de estoque, há gestão de medicação, há a própria articulação com os restantes serviços de saúde. Ou seja, tanta coisa que nós vamos aqui falando, mas para, mesmo nas equipas de auxiliar, isto está absorvido. É fazer higienes, dar alimentação, mais nada. E realmente, na primeira intervenção da enfermeira Ana, eu fiquei logo fascinado com a conversa, fiquei completamente fascinado. Eu vou-me adiantar num instantinho e passo para a enfermeira Joana Ferreira, também, que tirei aqui algumas notas, que eu partilho exatamente tudo o que a colega disse. Tudo. Nós somos os primeiros, muitas das vezes, a não dar valor a esta área. E eu, às vezes, até digo uma coisa em tom de brincadeira, que os enfermeiros das ERPs, eu não me vejo assim, atenção, mas são muitas das vezes vistos como, e fazendo aqui uma comparação ao futebol, são enfermeiros das ligas inferiores. E porquê? Porque são muitas das vezes vistos por aquele enfermeiro que não teve oportunidade ou qualidade para estar no hospitalar. E é um erro. Eu estou numa ERP por opção. Porque é o meu gosto, que é também a área que sempre me fascinou, a área da gerontologia. Depois, também falar aqui numa situação que a enfermeira Joana Ferreira falou, que foi na questão dos indicadores da urgência. Num instantinho, dizer o seguinte: muitas das vezes os enfermeiros, e não falo só por mim, por colegas que também vão falando nisso, muitas das vezes há utentes que nós não queremos mandar para a urgência, porque sentimos que não há essa necessidade, mas, por outro lado, temos um bicho-papão, que é mesmo assim atrás de nós, que se chamam as famílias. Isto porquê? Eu vou dizer isto porque é uma situação que me acontece muitas das vezes, que é, nós temos praticamente a certeza
que aquele utente vai entupir uma urgência, mas por outro lado já temos uma família à pega do género. Bem, nós já estamos aqui ansiosos para que muitas das vezes isto corra mal, para saltarmos, desculpem lá o termo, para cima do enfermeiro. E muitas das vezes acaba por ser, olha, é melhor ir à urgência, porque a maioria dos lares não tem um clínico permanente e a maioria das vezes é em regime de chamada. Eu tinha aqui muito assunto para falar, mas como é óbvio não vou alongar muito mais. Em relação aos enfermeiros, como diretores técnicos, podem dizer que estão no sentimento de querer ser mais do que os outros, mas eu também acho, até porque eu acho que cerca de 70%, 80% das atividades que se fazem no ERP são fruto de trabalho de saúde, ou seja, ninguém melhor um enfermeiro que tenha uma visão ampla de tudo isto, obviamente complementado com outras áreas, e eu deixo aqui um desafio, então, uma vez que temos vários enfermeiros de ERPs, sem ter nenhuma função sindicalista, como é óbvio, eu deixo aqui uma nota que acho que, não sei se existe, eu, se existir, não tenho conhecimento. Por que não a criação de uma associação de enfermeiros de ERPs que possam, de facto, desenvolver este trabalho mais profundamente, que se possam reunir em congresso, que possam fazer um trabalho articulado com a ordem, para que possa haver uma palavra mais frequente e mais digna, e até os colegas que estão espalhados por este país fora poderem, muitas das vezes, retirar dúvidas, etc., porque sabemos que a ordem não pode chegar a todos, como é óbvio. Peço desculpa pelo bocadinho mais longo, mas eu sou daqueles enfermeiros revoltados com a forma como se olham para dentro. Muito obrigado, enfermeiro Rogério. Marco, deixa-me só... Sim. Só dar aqui, desculpem, porque tendo em conta agora o que o colega falou e o Pedro Gabriel, que está aqui a falar, exatamente, há aqui uma coisa muito importante. A família passa a estar sempre do lado do enfermeiro quando nós o envolvemos no plano de cuidados. Ou seja, o idoso, o enfermeiro, os outros elementos da equipa interdisciplinar e a própria família, se assim o idoso o entender, porque ele tem o direito de rejeitar esta, digamos, que a entrada da família, e isto é outra coisa é uma linha muito ténue, porque nós depois estamos muito virados para a família, mais até do que para o idoso, e esquecemos ali um bocadinho dos direitos do idoso, mas isto são outras lutas. Isto faz-me lembrar um bocadinho quando a família vai visitar vai conhecer um lar para o idoso ir e chega ao fim e diz, pronto, então eu quero inscrever o meu pai. E eu, mas e o seu pai está onde? Porque eu até pensava que o lar era para si. Portanto, isto entra um bocadinho naquilo que depois auscultamos durante todo o procedimento e todo o processo da nossa relação com as famílias. Só deixar esta salvaguarda. Portanto, até nisto nós temos que saber ser brilhantes para conseguirmos dignificar e melhorar os cuidados, porque os idosos estão muito bem nos lares, quando, obviamente, tratados com todo o respeito e toda a dignidade, e não precisam de ir entupir urgências só porque precisam de uma soroterapia, ou vocês sabem do que eu falo. Pronto. Obrigada, desculpe. Marco, quando eu puder intervir, tenho aqui duas ou três questões aqui das mensagens. Eu consigo pôr o enfermeiro Sérgio Branco a falar. Enfermeiro Sérgio Branco, está-nos a ouvir? Pode falar. Enfermeiro Sérgio Branco. Não. Então, damos aqui a palavra à Wanda e depois já falamos já o Sérgio fala. Sim, Wanda. Então, pronto, eu tenho estado a ler aqui algumas mensagens que os colegas estão a colocar. Há duas ou três questões que eu gostava de tocar. Começar por dizer que uma das visitas que fizemos a um lar, a uma ERP, eu estive quase 2 horas reunida com a diretora técnica dessa ERP, e estamos a falar de uma ERP que tinha cerca de perto de 50 residentes. E o motivo da ida à ERP tinha sido uma queixa de um familiar, fotos eu encontrei agora aqui num dossiê, do espancamento da sua mãe. E nós fomos fazer a visita. E durante essa visita e essas 2 horas que estive reunida com a senhora diretora técnica, era uma senhora de 24 anos, e eu não tenho nada contra as pessoas muito mais novas, mas era educadora de infância.
E, portanto, eu tive 2 horas a falar sobre cuidados de saúde e cuidados com a saúde, cuidados de enfermagem, a 50 pessoas idosas, não é, institucionalizadas, com uma senhora que é educadora de infância. Isto é só um alerta que fica em relação aqui ao tópico da direção técnica. Não sou da opinião, e falo a título pessoal, que a direção técnica tenha que ser obrigatoriamente feita por um enfermeiro, mas tem que ser por uma pessoa com experiência e formação na área geriátrica, preferencialmente com formação em gestão, para contemplar também as questões da liderança, e o enfermeiro, podendo não estar na direção técnica, tem que estar numa posição de coordenação ou responsabilidade dos cuidados de saúde / cuidados de enfermagem na instituição. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em relação aos enfermeiros que vão trabalhar para as ERPs, e esta é a sensibilidade geral que nós temos, são poucos aqueles, agora ultimamente mais, mas são poucos aqueles que fazem da ERP o seu projeto profissional. Muitos são ou recém-formados, ou reformados, ou recém-formados ou reformados. Alguns numa situação de duplo emprego. E alguns, curiosamente, essa situação de duplo emprego nem sequer corresponde a necessidades prementes. Eu falei há dias com uma colega que tinha tempo livre e foi fazer umas horas num lar a ganhar 6 euros e picos à hora. Depois desistiu em uns dias, mas foi porque tinha tempo livre. Pronto, isto para dizer, o que é que acontece? Recém-formados são pessoas que são mais vulneráveis à pressão daquilo que são os outros elementos das equipas, nomeadamente ajudantes de lar e auxiliares que já trabalham há não sei quantos anos naquela instituição, que já fazem as coisas daquela maneira e vão continuar a fazê-la, direções técnicas que vão dizer ao enfermeiro aquilo que é o conteúdo do seu trabalho, e são pessoas que estão mais sensíveis, digamos, não se impõem tanto, até que os vínculos que têm com essas instituições são altamente precários. Pronto. Outra questão que eu gostava de dizer, nós falamos muito na questão dos lares, falamos na alimentação, na higiene, falamos muito nos levantes, no autocuidado. Ok, para mim está tudo certo, mas eu para mim coloco isso tudo de lado, porque isso para mim são tudo tarefas. São tarefas e nós, conforme disse o nosso colega o Rogério, temos que ter um referencial para o enfermeiro que vai trabalhar em ERP e esse referencial tem que conter aquilo que são intervenções de enfermagem na área das causas, dos riscos e dos danos. Ou seja, na promoção daquilo que é a saúde das pessoas, na prevenção, na reabilitação e num outro tópico que normalmente está muito esquecido, que é na paliação. Morre muita gente nos lares sem acesso a cuidados paliativos. E na área da prevenção, há aqui uma outra questão que eu também quero sublinhar. Temos a prevenção primária, temos a prevenção secundária, mas temos uma outra prevenção. Tem a ver com os efeitos iatrogénicos dos cuidados de saúde. E nesses efeitos iatrogénicos incluem-se as idas para o hospital. Ou seja, o potencial de fazer mais mal do que bem quando as pessoas são deslocadas para o hospital simplesmente porque no lar não há condições para uma aspiração de secreções, para trocar uma sonda, para administrar um antibiótico, etc. por aí fora. Esse é o segundo ponto. Gostava de realçar aqui 2 estudos que eu, quando falo nesta questão dos lares, lembro-me sempre desses estudos. Um estudo feito num país nórdico em que havia presença de mais horas de enfermagem, havia mais relatos de negligência. Havia mais relatos de violência contra as pessoas idosas. Conclusões desse estudo, absolutamente incrível. A presença de uma profissão revelada no exercício profissional obriga a que esses profissionais relatem efetivamente aquilo que são casos de negligência e de violência, que também acontecem quando lá não estão os enfermeiros, mas não são relatados. Porque nós, enfermeiros, somos obrigados a relatar sempre, a comunicar, a denunciar aquilo que são más práticas. Portanto, onde há enfermeiro, sabe-se mais daquilo que lá se passa. Segundo estudo que eu gosto de mencionar, presença do enfermeiro numa sala de refeições. O enfermeiro não tem que estar a alimentar a pessoa no ato de lhe introduzir a alimentação na boca, mas a simples presença do enfermeiro numa sala de refeições, num estudo, permitiu melhorar o estado nutricional daquela população. Porque foi o gestor do ambiente de cuidados na hora da refeição. Isto para realçar aquilo que é o papel do enfermeiro. Dizer que o referencial para a prática de enfermagem é muito importante. É importante que nos foquemos naquilo que são processos corporais, processos comportamentais, intervenções terapêuticas. São 3 domínios de intervenção da enfermagem. Não precisamos dizer que é a higiene, que é a alimentação, que é os autocuidados, está tudo aí. E tudo aquilo que se passa no lar, quer queiram, quer não,
são cuidados de enfermagem, porque nós estamos a falar de uma população com uma elevada carga de doença e debilidade. Em relação à enfermagem 24 horas, ora bem, a legislação que nós temos neste momento e que está em vigor, que é a Portaria 67 de 2012, contém algumas incoerências internas e externas, por não estar muitas vezes clara e de acordo com aquilo que é a lei superior, nomeadamente a Constituição da República, porque permite uma flexibilidade e uma criatividade muito grande na sua aplicação. Não é uniforme na utilização de conceitos, não é concisa e não é clara. E por não ser clara, é que nós aqui do lado direito do ecrã temos uma série de interpretações sobre a mesma lei. Porque quando a lei é clara, não permite divagações. É aquilo que lá está e acabou. Em relação ao que existe neste momento, há aqui o artigo 3º desta mesma portaria diz lá que o objetivo das ERPI é proporcionar serviços permanentes e adequados à problemática biopsicossocial das pessoas idosas. Agora, clarifiquemos o que é uma coisa permanente. É previsível, é constante, é regular. O que é essa permanência? Em relação ao que é que se refere essa permanência? Portanto, deixo só isto à vossa consideração. Na minha opinião, aquilo que é a minha interpretação da lei, e a lei já foi passada a pente fino por nós, todos os conceitos, as vírgulas, os pontos, nós analisámos tudo, passámos tudo a pente fino várias vezes. A minha lei é inequívoca. No momento em que há necessidades em cuidados de enfermagem, tem que lá estar um enfermeiro. Não passa pela minha cabeça, eu não aceito, não concordo, que por não haver recursos, porque fica muito caro, porque temos que pagar, porque não dá tanto dinheiro, se substituam aquilo que são cuidados profissionais e regulados por uma ordem profissional, por outros profissionais não diferenciados. Não concordo, não me convidem para isso. Agora, criem-se as condições, altere-se o modo de financiamento das estruturas, faça-se uma nova legislação, lutemos por isto, porque nós temos o direito de, quando chegarmos também a essa altura, termos aqueles cuidados que vão ao encontro da nossa dignidade. Portanto, eu não entro em porque só tem um, ou é até 40, ou é 20. A lei é clara. É um enfermeiro para cada 20. É clara, não é clara? É um enfermeiro para cada 20, se tiverem elevados graus de dependência. Se não tiverem elevados graus de dependência, é um para cada 40. Contudo, não refere se é nas 24 horas, se é a que dependência se refere. Grande dependência, para mim, não existe em nenhuma escala. Não há nenhuma escala que utilize o termo grande dependência. Não existe. Portanto, tem que haver uma avaliação da dependência das pessoas, física e mental, porque eu já fui a lares fazer visitas com colegas em que a senhora, a dona do lar, me disse: senhora enfermeira, que cuidados de enfermagem é que estas pessoas aqui precisam? Eles são todos independentes, estão todos sentados, mas estavam todos demenciados. Portanto, são todos totalmente dependentes, mas fisicamente eles andam. Portanto, esta avaliação da dependência, isto é uma discussão interna que nós temos muita pedra para partir, temos muita evolução para fazer e eu tenho a plena convicção que vamos dar passos em frente. Assim o queiramos, este webinar faz parte dessa luta que nós estamos todos a fazer. Exatamente, Wanda. Exatamente. A sugestão que um colega que não está identificado colocou relativamente a uma proposta para o gestor nacional do PPCIRA está guardada, está bem? Relativamente, aqui há um colega, o enfermeiro Rui Teixeira pergunta como justifica que enfermeiros da UCC fazem trabalhos em ERPI, se existem leis que dizem que as ERPIs têm de ter enfermeiro na sua equipa. Está a falar agora o enfermeiro Rui está a perguntar agora nas questões de pandemia ou previamente à pandemia. Fernando, consegues dar a palavra? Rui Teixeira. Enfermeiro Rui Teixeira, pode falar? Estou a falar. É anterior à pandemia. Não estou a falar do tempo da pandemia. Anterior. Ok. Anterior à pandemia, muito bem. Refere-se às unidades, às UCCs, refere-se às unidades de cuidados continuados, certo? As unidades de cuidados da comunidade, sim. Na comunidade? Na comunidade ou continuados? Comunidade. Continuados também. Mas é que, pronto, relativamente os enfermeiros que prestam das unidades de cuidados na comunidade
que fazem trabalho nas ERPIs não o podem fazer no âmbito da sua prestação diária no centro de saúde, porque legalmente os enfermeiros, as ERPIs têm de ter um enfermeiro que preste cuidados àqueles doentes. Pode haver duplo emprego, não é? Como duplo emprego pode o fazer. Agora, no horário de trabalho da UCC não pode ir à ERPI, porque a ERPI deve ter o seu enfermeiro. Mas o colega deve estar a falar das UCCIs, cujas instituições têm lar e têm UCCI também, que é Unidades de Cuidados Continuados Integrados. Esses, não sei se há lares que aproveitam e têm enfermeiros que estão a prestar cuidados num lado e prestam também num lar. Posso responder a isso, Fernando? Sim, Wanda, força. Sim, olha, eu fui visitar uma UCCI, uma unidade de cuidados continuados integrados, e, portanto, depois tinha 3 lares adjacentes, 3 lares, assim, no espaço físico, geográfico, portanto, estavam lá 3 lares, a pouca distância. Um dos lares era contíguo ao edifício da UCCI. O enfermeiro da UCCI prestava cuidados nos 3 lares. Portanto, era como, se me faz lembrar, eu vou usar esta metáfora, não levem a mal, mas eu acho que isto é tão escandaloso e é tão indigno para nós, só me faz lembrar o palhaço do circo, vende os bilhetes, a seguir vai a correr com os pipocos, depois vende as pipocas no intervalo, não é? E no fim vai fazer outro malabarismo qualquer. E, portanto, numa UCCI, o enfermeiro é pago ao abrigo dos acordos da Rede Nacional de Cuidados Continuados, que inclui financiamento do Ministério da Saúde. Esse mesmo enfermeiro depois vai a 3 lares privados, chamada passa a noite a saltitar de lar em lar. Portanto, esta é uma realidade, e muitos colegas poderão testemunhar, que não é assim tão pouco frequente quanto isso. Aliás, encontramos lares onde o único apoio de enfermagem que tinham era o enfermeiro da UCCI, de dia e de noite. Portanto, isto é, no mínimo, para mim é escandaloso, é ilegal e é um aproveitamento indecente daquilo que é o trabalho dos enfermeiros. Relativamente a esta questão da pandemia no Trace Covid, está legislado que é a equipa da saúde familiar que segue os utentes nas ERPIs. Isso é uma legislação que saiu na questão da pandemia. Agora, relativamente, o enfermeiro Rui Teixeira faz aqui outra questão e que pergunta às 3 colegas a articulação entre as instituições que trabalham e os serviços de saúde, tanto do SNS como de outros serviços de saúde. E começava pela Ana Fernandes, que está ali muito caladinha. Ok, conseguem-me ouvir? Sim. Pronto, então a nossa articulação, nós temos uma equipa médica permanente, que não está lá todos os dias, mas que tem períodos fixos de permanência na casa. Há, como foi dito aqui no chat pela colega que trabalha lá, conferências que definem as medidas a adotar em várias situações que consigamos antecipar, e por isso a nossa relação com os outros serviços do SNS é feita muito com base numa carta de transferência que nós temos através do sistema informático, que faz uma história rápida do doente e que permite conhecer tudo o que está definido com a família e definir a equipa para aquele doente, mas a nossa relação agora, ainda para mais nesta altura de pandemia, com serviços externos é praticamente nula. Eu não quero estar aqui em erro, e a Ariana que está aqui a ouvir vai me corrigir se eu estiver errada, mas nós tivemos, salvo erro, duas saídas do lar durante este episódio. Tivemos inclusive a possibilidade de fazer teleconsulta, quando necessário, porque a relação que temos com os médicos do hospital que nos dá apoio, que é o Hospital de Cascais, sempre que é precisa, é feita em articulação com a nossa médica. Ou seja, se for avaliado pelos nossos clínicos e pela nossa equipa que não há uma mais-valia na observação externa dos clientes, conseguimos fazer uma articulação de informação entre o hospital e adiar ou arranjar maneiras alternativas de fazer as avaliações para diminuir a saída do cliente da instituição. E é apenas com o Hospital de Cascais que nós nos
nós temos essa relação, pronto, porque uma vez que temos enfermagem 24 horas, e nisso aqui nós estamos muito facilitados, e eu estive aqui a ouvir-vos, e isto só para partilhar convosco como é que as coisas chegaram aqui. Eu, quando cheguei ao lar, também não tinha 24 horas de apoio, e com o passar do tempo as coisas vão se provando. E eu acho que isso depende muito de nós, e depende de nós sermos um bocadinho mais positivos no meio disto tudo, e percebemos o que é que conseguimos fazer todos os dias diferente. E nós começámos com coisas muito básicas, como falava a Joana, com uma tabela com as saídas para a urgência, e as saídas de urgência, quando é que eram? Eram quando não havia enfermagem. Pronto, porque sempre que havia enfermagem era raro haver saídas ao exterior. E se contabilizarmos para uma administração o preço e o custo, e não estamos a falar aqui só de custo financeiro, estamos a falar de todo o custo que é um doente com demência estar numa urgência. Se contabilizarmos isso, depois se calhar com a permanência das enfermeiras 24 horas, é muito fácil de provar a nossa necessidade. E nesta articulação ainda é fundamental as conferências. Nós fazemos conferências familiares em que está presente normalmente a diretora da casa, por vezes a coordenadora do lar, a enfermeira, o médico e os familiares. E estas reuniões são regulares, não é uma reunião de entrada, é feita uma reunião agora, uma reunião daqui a um mês, altera-se o estado de saúde da pessoa, faz uma reunião, e isto permite uma maior confiança dos familiares em nós, equipa, e permite uma articulação de todos muito mais facilitada. Nós tivemos, já durante a pandemia, a partida de alguns dos nossos clientes, e foram momentos difíceis porque não temos visitas, e porque é que a coisa correu melhor e porque é que foi tão tranquilo? Por causa da confiança que as pessoas tinham em nós e com esta articulação que nós temos diária, praticamente, entre direção, enfermeiros, médicos e familiares. E eu acho que isto é muito importante, sermos nós a perceber o quanto é importante envolver a família neste processo, porque evita as tais idas à urgência só mas porque eu acho que o meu pai tem que ir à urgência e vai à urgência. Isso é muito raro, aliás, não acontece na casa do Alecrim, mas muito devido ao trabalho do enfermeiro e do resto da equipa nestas conferências familiares. Joana? Joana? Eu não me queria alongar muito nesta questão, que a Ana já disse tudo, só queria reforçar aqui uma questão. A boa dinamização e a boa interligação intra e interinstitucional depende da capacidade e da boa vontade da equipa de saúde, porque nós, a partir do momento em que a nossa maior preocupação anda em volta, ou anda em função da pessoa idosa, tudo se faz, e estou aqui a ler pessoas que estão a questionar, então, mas perde o direito ao Sistema Nacional de Saúde, ao Serviço Nacional de Saúde, etc. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com, neste momento, o que é mais importante para a pessoa? É ela sair, é ela estar com estes colegas, porque os enfermeiros ligam aos colegas, o médico liga aos colegas, o médico está na instituição, liga ao neurologista de referência da pessoa. Portanto, nós aqui é só uma questão de melhorar a comunicação e perceber em equipa, seja ela só a que está na instituição ou fora da instituição, se trabalharmos todos em equipa, e nós já sabemos que quando sorrimos para fora também nos sorriem para dentro, porque muitas das vezes achamos que temos muita razão nas coisas que estamos a dizer, e somos mais um elemento da equipa. Portanto, para as coisas funcionarem de forma plena, temos sempre que ter em consciência que o maior ganho é para a pessoa idosa. Portanto, a partir daqui, vamos perceber em equipa, seja ela onde for, com quem estiver, como é que as coisas irão funcionar. Portanto, aqui, como a Sandra diz, a comunicação é fundamental, exatamente. E, mais uma vez, vamos sorrir para fora para nos sorrirem para dentro. Está bem? Fernando, podes dar a palavra então ao enfermeiro Pedro? Pedro Marco. Pedro Costa. Não lhe consigo dar a palavra, é melhor ler. Não, é que ele pediu para a palavra. Então ele tem que dar permissões do lado dele. Está a ouvir, enfermeiro Pedro Costa? Ele tem vídeo já. Não estamos a ouvir.
Boa noite. Boa noite, como é que é, Lindos? Está-se a ouvir agora? Sim. Muito boa noite a todos. Antes de mais, bem-ajam pela organização deste debate e pela discussão desta temática. Como dizia aí o colega Rogério, há muito que aguardava um debate desta natureza a nível da Ordem dos Enfermeiros. Tenho ouvido aqui algumas questões muito interessantes. Antes de mais, dizer que durante 7 anos fui enfermeiro coordenador de uma IPSS em Lisboa com 400 utentes, inválidos do comércio, e durante os últimos 8 anos fui diretor técnico de uma unidade de cuidados continuados em Lisboa, em Camará. Ouvi aqui algumas coisas muito interessantes e queria partilhar convosco que realmente o enfermeiro tem a seu cargo a responsabilidade e o dever de denúncia. Mas quando o faz, corre sérios riscos de perder o seu emprego. Eu perdi o meu emprego 2 vezes por causa dessa situação. Os enfermeiros têm que se sentir acompanhados. Têm que se sentir acompanhados pela ordem. Têm que se sentir acompanhados não só pela ordem, mas como pela profissão. O que é a ordem, ao fim e ao cabo. Ouvi falar aí na questão dos enfermeiros dos cuidados continuados estarem a dar apoio aos doentes da ERP. Caros colegas, é mais grave do que isso. Eu denunciei a situação a Casa de Santa Maria, em Lisboa, em Camará, fazer mapas para a coordenação, colocando enfermeiros da ERP que não prestam cuidados continuados. Para além de acontecer o enfermeiro ter que andar a subir em vários contextos ao mesmo tempo, ainda temos a questão das direções fazerem mapas falsos e enganarem as entidades coordenadoras. E muito disto se passa em vários IPSS por esse país fora. Mas quando o enfermeiro tem que ter a coragem, mas para ter a coragem tem que estar apoiado, de denunciar as situações e não pactuar com as más práticas e não pactuar com as ilegalidades. Muitas vezes, para além das más práticas, são verdadeiras ilegalidades que se passam. Mas, como disse a colega Joana, isto é um caminho e acredito que os passos vão dados. Há muito conhecimento que também fui ouvindo, informação que é conhecimento empírico, tem que passar a conhecimento científico. A caracterização da enfermagem nas IPSS, em lares, há lares que não são IPSS, e em cuidados continuados. Todos nós sabemos que a esmagadora maioria são enfermeiros em situações precárias. Ou são, muito bem dito, como ouvi, ou são recém-formados, ou são reformados. Com todas as fragilidades que isso traz. Se o reformado opta por trabalhar, é porque está numa situação em que precisa mesmo de trabalhar. E o recém-formado está muito debilitado e ao mercê de todas as pressões. O enfermeiro diretor técnico, também queria dar uma palavra sobre isso. O enfermeiro diretor técnico não é mais do que um reflexo da vontade de enfermagem assumir com propriedade os conhecimentos que tem. O enfermeiro tem que passar de uma vez por todas a assumir com propriedade os conhecimentos que tem. E muitas vezes tem medo de assumir esse poder. Tem medo de assumir responsabilidades. O enfermeiro quer ir ganhar as suas horas e ir-se embora. E tem que passar a não ter medo de assumir a responsabilidade dos seus conhecimentos. Muitas vezes o que tem, mas mais uma vez a questão da coragem entronca na questão do acompanhamento das estruturas de responsabilidade. Era isto que queria partilhar convosco. Mais uma vez, bem-ajam a todos e bem-ajam à organização deste debate. Muito boa noite a todos. Ok. Marco? Marco? Sim. Tens mais perguntas? Não. O que neste momento está no chat é já só um pouco de partilha de comentários. Passas então ao Sérgio. Olha, Marco, posso... Força, Wanda. Marco? Sim. Estás-me a ouvir, Marco? Posso falar? Estou. Podes. Posso? Então, olha, só para terminar, tenho aqui 3 coisinhas para dizer em relação à última intervenção do colega sobre o denunciar
más práticas e todas aquelas coisas que nós sabemos. E eu compreendo que muitas vezes nós colocamos em risco o nosso trabalho, a nossa segurança como profissionais, mas vamos contornar isso. Portanto, façam-nos chegar, não é, ao mail de ordem. Nós não identificamos as pessoas, nós precisamos é de saber o que é que se passa no terreno, que haja comunicação para nos podermos deslocar e tentar ajudar a resolver alguns problemas. Mas façam-nos chegar aquilo que sentem, os problemas que sentem, sem qualquer problema, porque estamos todos aqui a trabalhar para o mesmo. Uma outra questão que gostava de também realçar, existe no site, está no site da Ordem, e está disponível para todos, uma série de pareceres da Ordem dos Enfermeiros sobre algumas das dúvidas que surgem, eu vejo às vezes nas redes sociais, ou colegas que me perguntam, sobre a formação das ajudantes do lar, sobre a administração terapêutica, sobre a administração da alimentação por sonda, etc. por aí fora. Existe uma série de pareceres da Ordem que analisam e aprofundam e respondem a essas questões. Contudo, a minha opinião pessoal, e falando um bocadinho sobre aquilo que às vezes me dizem, que em casa os familiares também dão as sondas, em casa também é o familiar que dá a medicação ao seu familiar idoso. Quero realçar aqui só um pequenino aspecto, e esta minha observação é para os nossos colegas enfermeiros que fazem esse tipo de raciocínio. Uma coisa é prestar cuidados no espaço privado, outra coisa é prestar cuidados no espaço público. O lar é um espaço público, está lá muita gente. Vou-vos deixar com este exemplo, numa visita que estávamos a fazer num lar, e estou a falar de um lar cuja mensalidade era elevadíssima, e era um lar que tinha um jardim infantil à entrada para os bisnetos andarem nos balões, tinha piscina, tinha ginásio, tinha capela, tinha tudo, tinha um enfermeiro para 70 residentes, e estávamos nós a reunir com o enfermeiro no gabinete de enfermagem, quando entrou a senhora auxiliar para levar a gaveta da medicação. E passado um bocadinho, a senhora voltou, passado um quarto de hora, voltou porque se tinha enganado na gaveta. E, portanto, à nossa frente, voltou a colocar aquela gaveta e levou a outra. Isto para vos dar o exemplo do que é administrar medicação, uma sonda, ou fazer determinados cuidados a um familiar que eu conheço, domino a situação, estou instruída e treinada para o fazer àquela pessoa, e outra coisa que é fazê-lo para uma série de pessoas que estão dependentes de mim. Para terminar, o enfermeiro Sérgio mandou-me agora uma mensagem, não consegue falar em direto, pediu-me para agradecer em seu nome e da Secção Regional do Sul e transmite a mensagem dele e deixar aqui um repto. Vamos organizar um evento, futuramente, para breve, se Deus quiser, um evento que possa congregar todos os enfermeiros que se interessam por esta problemática das ERPs, e contamos com todos todos que aqui estamos, todos os que estão a assistir e todos os outros que trabalham, e muitos que não trabalham em ERPs, mas trabalham nos hospitais e trabalham nos centros de saúde e que têm interesse em discutir esta problemática. E obrigada. Muito obrigado a todos os colegas. Tenho aqui mais uma questão, Marco. Onde? Daqui uma colega que pergunta relativamente aos diretores técnicos, a enfermeira Ana Maria Souto. Um enfermeiro a trabalhar numa USF pode assumir um cargo de diretor técnico numa residencial com 14 utentes? Joana? Aqui estamos a entrar outra vez nos mínimos, não é? Vamos focar ou uma coisa ou outra. Mas se é um duplo, legalmente é possível. Tenho diretor técnico? Pode ser diretor técnico? Com 14 utentes, sim, a meio tempo. E esse meio tempo pode ser feito por uma pessoa entender. Muito bem. Então, não havendo mais questões, sim. Estava aqui um colega a dizer, o Carlos Francisco tinha pedido a palavra. Onde? Mas ele não escreveu no chat, ou escreveu? Eu estou a ler. Carlos Francisco, eu tinha pedido a palavra. Às 10 então, é porque me passou. Então, enfermeiro Carlos Francisco? Ora, então, boa noite a todos. Eu queria dar aqui, ouvi atentamente, e queria dar aqui um meu testemunho numa perspectiva diferente. Eu faço parte de um conselho de administração de um hospital de continuados em que tem 30 camas de cuidados intermédios, de cuidados média e 30 de longa. E 60 utentes privados
de lar. E relativamente àquilo que a Vanda é uma instituição muito complexa, não é fácil, é mais fácil falar do que gerir. Relativamente àquilo que a senhora enfermeira Vanda disse, da promiscuidade entre os UCCIs e os lares na instituição de que eu sou administrador, é exatamente ao contrário. São, por vezes, os enfermeiros que estão na ERPI que têm que ir ajudar o colega do CCI, porque, como muito bem disseram, é extremamente difícil arranjar enfermeiros a tempo inteiro para os CCIs. É absolutamente, na minha instituição, para vos dar um exemplo, para, portanto, 60 camas, temos 2 enfermeiros a tempo inteiro e o resto é tudo enfermeiros a meio tempo, enfermeiros que dizem, eu este mês quero ganhar 200 euros, ganho 10 euros à hora, trabalho só 20 horas. E, portanto, é extremamente difícil a recrutar enfermeiros para os CCIs neste momento e sempre foi assim. Não é por a instituição, desde que eu lá estou, conseguimos alterar o vencimento de 1.200 do base a 1.350 euros, portanto, um aumento substancial, e mesmo assim é extremamente difícil. O problema aqui das unidades de continuados é uma questão que vem de há imenso tempo, aliás, desde quase a sua criação, que é exatamente a comparticipação que o Estado dá para estas instituições, não é? Que é absolutamente ridícula para o nível de cuidados que são exigidos aos utentes, pelo menos aos da média e da longa duração. Porque exatamente os utentes do lar, posso-vos dizer que pagam perto de 2.000 euros por mês e, portanto, é engraçado que conseguimos, para esses 60 utentes do lar, ter uma equipa absolutamente estável. São quase todos enfermeiros a tempo inteiro, a fazer 140 horas mensais, e temos meia dúzia de enfermeiros a meio tempo. Não sei porquê, ainda não consegui percepcionar porque é que há maior disponibilidade para exatamente estar no lar e ser difícil recrutar enfermeiros para o CCI. Agora, o que eu vos quero dizer é exatamente, enquanto que a comparticipação estatal para este tipo de doentes for aquela que é desde 2006, 2007, é extremamente difícil estas instituições terem uma capacidade organizacional e com um nível de cuidados que todos nós gostaríamos de ver nestas instituições. É muito, muito, muito difícil. E era este o testemunho que eu queria dizer. Portanto, há efetivamente, eu também já fui diretor técnico de um lar pertencente até a uma igreja, e portanto sei, e estive lá há pouco tempo, porque realmente era completamente impossível trabalhar numa instituição sem um mínimo dos mínimos de cuidados e sem ter a capacidade de alterar o conceito e de alterar, porque hoje os lares, infelizmente, são unidades de cuidados. Não há outra solução, e enquanto não for alterada a legislação realmente dessa dicotomia, um enfermeiro para 40 doentes, um enfermeiro para 20 doentes, é mais que evidente
que 90% dos utentes dos lares, e eu por acaso moro numa zona, que é a zona da Charneca, da Caparica, onde há dezenas e dezenas e dezenas de lares, e eu conheço bastantes lares em que, efetivamente, o enfermeiro vai lá só para dizer que tem lá um enfermeiro, mais nada. Que ele mesmo um enfermeiro para 40 utentes ou para 20 utentes não tem um mínimo de condições para fazer rigorosamente nada. E se quiser fazer, os proprietários dos lares não o deixam fazer. E, portanto, isto só vai lá com legislação, com uma intervenção, com a ajuda da Ordem, dos enfermeiros e a Secção Regional do Sul tem feito um trabalho excelente a esse nível, com a criação de um grupo das ERPs, conseguiu envolver a Segurança Social, conseguiu envolver a IGAS, até determinado ponto. Depois, para aquilo que eu me apercebi, a coisa complicou-se ligeiramente, porque quando era preciso tomar medidas para alterar, não havia saída para elas, não é? E pronto, é o meu testemunho. Muito obrigado. Primeiro Leonel, pode falar? Leonel? Leon? Sim. Fala. Podes falar, já tens o microfone ativado. Muito boa noite, falo Leonel Fernandes. Eu gostaria só de fazer duas questões. A primeira questão era relativamente ao diretor de saúde nos lares. Porque das várias vezes que tenho ido aos lares, em visitas de acompanhamento e em outros, essas instituições, além de ser uma residência de idosos, cada vez mais têm idosos dependentes. Idosos por cento de saúde. Por isso, se calhar tem que vir para cima da mesa a necessidade de uma dupla direção. A direção social, da entidade residencial, e uma direção técnica de saúde. E depois, relativamente ao que foi dito, a portaria que cria os cuidados de saúde primários, principalmente as unidades de saúde familiares, proíbe a sua ida aos lares. Por isso, não é verdade que os utentes em lares têm os mesmos direitos que os utentes que não estão em lar, porque não têm direito à visitação domiciliária, e quando nós temos um utente precisa de cuidados de enfermagem de penso, tratamentos, isso tem que ser suportado pela família. Porque, ao contrário do que está na sua própria casa, os cuidados de saúde primários pagam o material, as famílias ali têm que o suportar nos lares. Era só isto, muito obrigado. E parabéns pela organização. Obrigado, enfermeiro Leonel. Obrigado a todos. Tendo em conta que vamos já com o adiantar da hora, parece-me que faríamos aqui o encerramento do debate. Muitas questões ficariam por abordar, mas tendo em conta que este é um dos primeiros eventos dedicados a ERPIs, mais se seguirão. Dizer-vos que neste momento de pandemia, e tendo em conta a colaboração que a Ordem dos Enfermeiros fez com o Ministério da Saúde, não acreditamos que haja enfermeiros desempregados em Portugal, porque houve várias instituições a querer contratar enfermeiros e todos os contactos que fizeram com os enfermeiros que se candidataram aos concursos previamente estão todos empregados. Dizer-vos que este debate foi produtivo. Ouvimos 3 palestras diferentes, com abordagens diferentes, mas que efetivamente falaram na problemática que se vivencia nos lares, e ouvimos o depoimento de vários colegas que efetivamente trabalham diariamente e exclusivamente nas ERPIs, e que também viram neste debate o seu trabalho ser um pouco reconhecido pela Ordem, e efetivamente nós, enquanto Ordem Profissional, somos de todos os enfermeiros, independentemente do local onde se exercem e onde se prestem cuidados.
e quando nós fazemos documentação em termos de competências, de regulação, nós estamos a fazer para os enfermeiros, independentemente onde prestem cuidados. Por isso, há enfermeiros que, independentemente do seu contexto, as suas competências profissionais são as mesmas. Agradeço a todos. Agradeço aos presidentes da Secção Regional do Centro e da Secção Regional do Sul. O Sr. Sérgio Branco não conseguiu ligar-se porque teve um problema informático e, efetivamente, esperamos encontrar-vos brevemente para continuarmos a abordar esta questão das ERPs. Muito obrigado e uma boa noite. Não sei se a enfermeira Ana quer dizer mais alguma coisa. Só despedir-me, agradecer a todos os participantes. Ficaram algumas questões aqui ao lado que tenho a certeza que vão ser anotadas e provavelmente ser respondidas numa próxima oportunidade. Entretanto, houve aqui uma colega que, se não estou em erro, é a Susana Regadas, que diz que arranja enfermeiros para o lar do Sr. Enfermeiro Carlos Francisco. Arranja quando ele quiser. Não sei se o Sr. Carlos Francisco ainda está a ouvir e por aí fora. Portanto, mas fica aqui a anotação, nós tomamos nota deste contacto para depois o Sr. Carlos Francisco arranjar enfermeiros. Muito obrigada a todos pela participação. Bem, entretanto, houve outros colegas que deixaram mais algumas questões que provavelmente serão debatidas noutro debate posteriormente. Eu espero amanhã, então, todos que se inscrevam. Infelizmente, o balcão único neste momento está em manutenção, mas eu amanhã vou alargar o período de inscrições até às 16h30, porque amanhã é o Dia Internacional da Parteira e seria muito importante também participarmos no debate dedicado amanhã à saúde materna e obstétrica. Muito obrigado e até amanhã, então, a todos os que se inscreverem ou que já se inscreveram. Deus! Até amanhã.